Olha, eu só queria dizer que eu admiro muito o trabalho de quem faz edição, de qualquer coisa, de áudio, de vídeo, porque fazer edição é um negócio que dá muito trabalho. Eu tava fazendo edição lá do... eu e a Alec, a gente vai lançar lá nosso projeto de presencial, lá que a gente vai começar em agosto, e aí ela veio aqui gravar e eu que editei. Meu Deus, gente. Meu Deus, dá muito trabalho, meu Deus. E era só isso. Obrigada a quem está editando esse áudio pra gente de coração, assim, ó. Porque eu tenho certeza que se o Bruno tivesse que editar todos os episódios, em algum momento ele ia falar, pensando bem, podcast não é pra mim. Eu acho que não é pra mim isso. Sempre chega esse momento na vida das pessoas. Ou então, tipo assim, vamos postar do jeito que tá, sabe? Não precisa editar. Vai assim, tá ótimo. O que as pessoas da live do YouTube estavam fazendo antes. Elas faziam a live, editavam e depois publicavam. Agora eles só publicam mesmo tudo, foda-se. Tem aí 2h30, é isso aí. Se quiser assistir, assiste. Se não quiser, tá beleza. O máximo que faz é coloca aquele índice com a minutagem, sabe? 2 e 3. Falou mal de não sei quem. 7 não sei o quê. Resulta, né? Enfim, é isso. Pronto, tá ótimo. Bora lá? Você que começa hoje pra falar de confiança. Eu comecei semana passada. Então eu começo, tá bom? Eu sei que eu sou mais confiável de nós dois, né, Cíntia? Mas eu acho que você deveria começar. Ô, Demauro, limite-se essa sua arrogância para o episódio da arrogância que a gente vai fazer em algum momento, tá bom? Acho que a gente não tinha notado esse tema, deixa eu anotar aqui. Muito bem. Olá, meu povo, Cíntia Cruz por aqui, com meu querido, meu maravilhoso, meu nada arrogante... Bruno Demauro. Mais conhecido como Demauro. E hoje a gente vai falar sobre confiança. Eu acho que é um tema que de alguma maneira vem permeando bastante as minhas últimas sessões, assim, com os pacientes e tal. E eu acho que é uma coisa que sempre também aparece nas conversas, no confiar nos outros, confiar em si mesmo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E vamos tentar falar um pouco de tudo ali, né? Sobre trabalho, relacionamento, amizade, autoconfiança também, que é algo que você disse. Eu não tinha pensado nisso. Autoconfiança é legal também, bacana. Tô aqui Importante. pra isso. É o seu papel aí. As pessoas te pagam pra isso. Meu papel é esse, Demora. Pelo amor de Deus. Autoconfiança faz todo sentido aqui. É isso? Vambora? Bora. Você se considera um cara confiante? Na maior parte do tempo, sim. É? Existem alguns momentos em que eu até consigo me ver quando isso acontece, sabe? Em que eu perco um pouco a confiança ou não tenho muita certeza e fico meio ali. Mas responderia que sim, me considero um cara confiante. E como que você explicaria pra alguém o que é confiança? Confiança é quando você quer que se foda, basicamente. Você já perdeu o senso ali, tipo, você tá cagando. Importante, ó, confiança também quando Essa você é a também... sua explicação de confiança, Demauro. Uau! A gente sabe que a gente também não vem nesse podcast só pra falar coisa certa, né? A gente também vem aqui pra falar bosta. Mas também eu pensei agora, hein? Acabou de vir na minha cabeça. Não vou fugir da sua pergunta, mas a confiança também é quando você não dá tanta importância pro que está acontecendo ou não é tão importante assim pra você. Porque aí eu digo... Talvez se fosse algo que é muito importante pra você, você quer que seja perfeito, não sei o que lá, você vai colocar tanta dedicação e talvez você se sinta um pouco não tão confiante de que aquilo vai dar certo e etc, sabe? Quando é algo assim mais ou menos tipo, tanto faz, você vai muito mais relaxado e te ajuda a ter uma confiança melhor. Consegui expressar o que tava vindo na minha cabeça agora, no finalzinho. Olha, eu queria deixar claro a nossa diferença, assim, né? Demauro, o que é confiança pra você? Quando você tá cagando, quando você quer que se foda, você tá, sabe, relaxado. Aí eu trouxe que é confiança aqui do dicionário, entendeu? Porque... Que vai dizer o mesmo que eu disse, só que com palavras bonitinhas. Não, e se liga, né? Começa assim, confiança. 1. Crença na probidade. Palavra a qual nunca ouvi falar, né? E eu não quero nossos ouvintes bailando na ignorância. Então fui pesquisar, tá? Probidade, gente, que é probo, que é íntegro, que é honesto. Então, crença na honestidade moral, na sinceridade, na lealdade, competência, discrição, crédito, fé, ter profunda confiança no amigo, ou seja, ter profunda fé, lealdade, sinceridade, enfim. 2. Crença de que algo não falhará. Adorei essa. De que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função.
tem confiança nos freios para correr desse jeito? Você confia nos freios do seu carro para correr assim? Então, tem esses dois sentidos aí o que é a confiança. Agora eu quero dizer uma outra coisa também aqui, que aí eu não tinha pensado tanto nisso, que é a confiança de que se você repetir a pergunta e perguntar se eu sou uma pessoa confiável, a gente vai chegar nessa pergunta ou não? Porque eu preciso me preparar que eu vou responder para essa pergunta. Nossa, Demauro, eu também preciso me preparar. Vamos um minuto de silêncio, todo mundo se preparando para essa pergunta. Eu acho que a gente deixa essa pergunta mais pro final. Vamos voltar a outra parte pra gente não se queimar. Em que sentido, né? Porque eu acho também que a confiança, ela não é uma coisa total, né? A confiança não é uma coisa... a gente se sente confiante em certos temas, em outros nem tanto. A gente confia em certas pessoas. Por exemplo, lembrei de... Juliana vai me matar. Juliana, minha irmã, né? Confia em mim pra um monte de coisa. Mas eu tenho certeza absoluta que ela não confia em mim deixar a filha dela comigo sozinha por muito tempo. Porque quando a Elisa era um bebê, eu tava... Gente, pelo amor de Deus, vou contar isso, mas assim, eu juro que foi muito... Eu tava na casa dela, a Elisa, não sei, era muito pequena, era sei lá quantos anos. E ela lá no berço, chorando, não sei o quê, porque ela queria um negocinho assim, que tava na cama. E ela ficava fazendo assim que queria, então eu conversando com a Ju, não sei o quê, dei o negócio na mão da criança. Só que, Demauro, era um negocinho de plástico assim, que do outro lado tinha um monte de preguinho, de umas pontinhas assim, entendeu? Eu simplesmente dei... Então você acha que a minha irmã... Você deu uma arma pra uma criança. Exatamente! A criança vai pôr o quê? Aquilo na boca, enfim. Então eu acho que é isso. A Ju confia em mim em vários sentidos. Menos pra ficar muito tempo com uma criança. Eu acho que eu não sou uma pessoa confiável nesse sentido. E eu acho que a Ju não confia, nenhum ouvinte agora confia em você deixar você com nenhuma criança, né? Gente, mas agora depois disso, né, fiquei completamente atenta, né? Qualquer coisa que hoje eu amarro a criança no pé da mesa e ela fica ali, longe de tudo. A mordaça aqui, né? Não. Vamos começar falando sobre autoconfiança, né? Porque, assim, eu perguntei, né, se você se sente confiante e tal. E entrando nessa coisa de que a confiança é algo que não é total, né? A gente tem confiança em algumas áreas sim, outras não e tal. Pra mim, a autoconfiança tem muito a ver com as conversas internas que a gente tem, né? Tem muita gente que acredita que confiança é um traço de personalidade. Você nasce confiante, é seu, é da personalidade da pessoa e tal. Na verdade, a confiança, ela é uma habilidade, né? Você vai construindo, fortalecendo, que é um fortalecimento dessas conversas internas, né? Assim, a gente ter autoconfiança, a gente confiar, a gente acreditar, a gente ter fé de que nós vamos dar conta de alguma coisa. Então, como que você constrói, sei lá, uma confiança para falar em público, né? Para se sentir seguro para aquilo e tal. Existem várias estratégias, cada pessoa tem um jeito de lidar com isso, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é palestrante, palestra muito em evento e tal, e aí ele falou, e você vai voltar a palestrar quando, né? Porque a gente se conheceu nesse contexto e tal. Aí eu falei, eu não sei, tô com a agenda, tô atendendo bastante, tá mais difícil e tal. Aí ele falou, olha, pensando no Brasil, assim, do que eu conheço de palestrantes mulheres, você é a melhor palestrante que eu conheço. Ó que elogio. Uhul, obrigada, Brasil. E aí, assim, ninguém nasce totalmente bom numa coisa dessa, né? Falar em público e tal. Eu brinco que a Ju fez faculdade de psicologia comigo, né? Porque todos os trabalhos que eu tinha que apresentar, eu fazia os slides, aí eu apresentava pra ela, aí eu apresentava pra minha mãe, aí eu falava pro meu irmão, aí eu não sei o que, falava pro meu namorado, aí, tipo, antes de eu fazer a apresentação lá, eu já tinha feito, e eu sempre fui assim, com qualquer apresentação, palestra, coisa que eu fazia, eu sempre fazia antes, treinava, repassava os slides, pensava que piada que eu ia fazer em cada... Sempre treinei muito pra aquilo, então... Não é uma coisa, tipo, hoje pra eu ter confiança de, vão ser 1.500 pessoas, vão ser... sei lá, não sei quantos juízes, existiu uma construção, né? Não é algo que nossa, naturalmente meu, eu fui construindo isso. E hoje, como eu já fiz isso muitas vezes, eu me sinto confiante porque eu já passei por várias situações, eu já, né, consegui me virar em várias situações, então eu confio que eu vou dar conta daquilo.
Eu acho que quando uma pessoa fala pra mim assim, mas eu não me sinto confiante de fazer tal coisa e tal, é muito porque ela não se arrisca nessas pequenas coisas pra ir construindo essa coisa maior. Então, pra eu ser uma palestrante segura, eu fiz trabalhos, eu apresentei, sei lá, sabe, palestrava pra 10 pessoas, pra 5, pra 20, pra... Isso foi sendo construído, né? Eu vejo que tem vários tipos dessa parte da autoconfiança, né? Quando a gente tem, ainda nesse tópico do falar em público, eu lembro que eu comecei a prestar mais atenção nisso quando eu estava na faculdade. Eu lembro que fui apresentar um projeto que era em grupo, alguém apresentou praticamente o que eu ia apresentar, quando a gente dividiu assim, a pessoa se confundiu e acabou apresentando a minha parte. Eu lembro de ficar completamente perdido com aquilo, porque eu só tinha me preparado para apresentar aquela parte. E eu tinha ensaiado um pouco para apresentar aquela parte. E aí eu lembro da raiva que eu fiquei, não da pessoa, porque foi um erro de comunicação, mas de não estar preparado. Enrolar, ou falar outra coisa, ou falar um pouquinho e já mudar de assunto, sabe? De me sentir perdido ali. E ainda na faculdade eu lembro no projeto de conclusão de final do curso, que eu e um amigo fomos que fizemos mais a parte do trabalho todo, só que tinha uma pessoa que falava muito bem, se apresentava muito bem. Aí essa pessoa ia acabar apresentando. Aí eu tipo, não, a gente fez a maioria do trabalho, eu quero apresentar, eu quero ser a pessoa que vai apresentar. E aí eu já via pesquisando e praticando técnicas de apresentação, de você praticar com você mesmo, falar daquilo de forma natural, de se colocar em situações em que você fala em público com mais gente, como exatamente, no começo é uma merda e depois você acaba acostumando a simplesmente falar ali quando algo tá errado, você assume que tá errado, e quando você não sabe, você assume que você não sabe, tá tudo bem. E aí entra na segunda parte, que é o que eu queria dizer, que é, eu acho que um dos fatores mais importantes da autoconfiança e da confiança é a honestidade e transparência. Porque quando você tá apresentando algo que você sabe, as pessoas sentem que você sabe aquilo. E aí, naquilo, a gente fala muito que você brinca, alguém me faz uma pergunta que eu não sei. Alguém te faz a pergunta que você não sabe, você simplesmente fala, olha, eu não tenho conhecimento nessa parte, mas acho que a gente pode pesquisar e descobrir, me dá seu e-mail, eu te mando por e-mail, a gente, sabe, uma coisa assim. Eu via isso muito no trabalho, com apresentações também, e na vida disso, de como você transparecer que você não sabe uma coisa, faz a pessoa gostar ainda mais de você, porque você assume que você não sabe e tá tudo bem. A pessoa não vai ficar puta, não vai ficar nada com isso. E de como isso te ajuda na parte da autoconfiança, que aí é o oposto, ou de um jeito bonito do que eu disse antes, que não é só você estar cagando, não, é algo que você simplesmente, eu não sei sobre isso, e eu não vou pretender que eu sei. Eu simplesmente, talvez fale um pouquinho do que é o que eu sei, mas eu tenho pouco conhecimento sobre isso. E isso te deixa tão mais tranquilo saber que você não precisa pretender, que quando você pretende, sua autoconfiança vai pro caramba. Vem aquele medo horrível de, será que a pessoa sabe que eu tô falando merda? Não que a gente não fale merda sempre, mas quando você se força a isso, é pior. E assim, a gente, nesse contexto, né, de falar em público, de se expor numa reunião grande, coisas assim, eu acho que quanto mais autoconhecimento das nossas habilidades mesmo a gente tem, né, mais confiante a gente fica. Então, eu lembro que um pouco antes da pandemia eu fui dar uma palestra, um público bem grande, assim, numa faculdade, e aí, eu não sei o que eu perguntei, que um cara levantou a mão e aí ele falou assim, ele fez uma pergunta bem difícil, assim, logo no começo. Aí, eu sempre brinco, quando alguém faz uma pergunta difícil, eu sempre falo, meu Deus, mas quem te convidou para essa palestra? Que isso? Como assim, né? Tipo, brinco e tal, não sei o quê. Aí, respondi a pergunta dele e tal, beleza. Aí, passou um pouco, eu fiz alguma coisa. Aí, ele levantou a mão e ele falou, eu já li 2 vezes, eu já li Inteligência Emocional, o livro do Dave, que era sobre inteligência emocional, né? Aí, que legal, ele 2 vezes. Aí, mas o que tá acontecendo aqui? Tipo, o que tá rolando entre a gente? É um desafio isso daqui? Não sei o que. Aí ele rindo e tal. Como você chama? Aí quando ele falou o nome dele, era o nome do meu ex. Aí gente, não é possível. Tinha um monte de gente conhecida. Olha, enfim, aí ficou super engraçado e tal. Mas é isso, assim, porque eu sou brincalhona mesmo. E eu sei que é muito difícil eu ficar numa saia justa, numa situação assim. Mas tem gente que não tem essa habilidade, não se sente tão seguro. Só que, para construir isso, em algum momento você vai ter que se arriscar, né? No episódio passado eu tava contando do Ellis, que era super inseguro lá em relação à rejeição, e ele se colocou uma meta lá de falar com 100 mulheres no evento, e ele falou com as 100 mulheres no evento,
não conseguiu o telefone de ninguém, mas saiu de lá falando, cara, não morri, nada caótico aconteceu, continuo aqui e foda-se, agora sigo em frente, né? Então, que foi? O foda-se, agora sigo em frente com mais conhecimento. Então acho que tem isso, né? Eu coloquei até aqui um trecho, ó. A autoconfiança, ela é definida como um sentimento de confiança nas habilidades, qualidades e julgamentos de uma pessoa. A autoconfiança, ela vai ser importante para a sua saúde e para o seu bem-estar psicológico. Ter um nível saudável de autoconfiança pode te ajudar a ter sucesso na sua vida pessoal e profissional. E aí, eu acho que a gente pode pensar em algumas coisas para ir construindo essa autoconfiança, né? Uma delas, eu acho que a primeira delas é a gente ter cuidado com a comparação, assim, né? Eu acho que a gente vai perdendo confiança quando a gente começa a se comparar. Então, você tá lá na apresentação do trabalho da faculdade, você tá bem, tá seguro, estudou o tema, tá tudo bem. Aí, o grupo antes apresenta muito bem. Aí você já começa, putz, mas eu não tenho todo esse domínio. Aí o cara faz uma piada super engraçada, ou sei lá, prepara um negócio muito diferente. Aí você já começa a entrar naquele processo, né? Então, quando a gente tá numa situação, né, que a gente já sabe que a nossa confiança vai estar ali meio em jogo, se você entrar num processo de comparação, eu acho que fica pior ainda, né? Fica. Você vê que esse processo fica muito afetado quando a gente tá meio... Tô pensando assim, porque a resposta eu sei que é sim. Mas eu tô pensando em como... Deixa eu fazer a pergunta, depois eu reflito nisso, que é... Quando a gente tá com a energia meio cagada, sabe? Quando a gente tá naquele período de vida meio triste, meio pra baixo, e aí a gente se sente menos autoconfiante. Entre aspas, porque se você faz algo que você tá bem acostumado, pra você aquilo já se tornou tão natural que você não precisa nem se preocupar de ter autoconfiança, sabe? Eu acho que, na verdade, que eu consegui responder a minha pergunta, que é isso de por exemplo, você vai fazer uma palestra, tanto faz se você tá pra baixo naquele dia, já é tão normal pra você apresentar, você já tá tão feliz naquele ambiente ali que não é algo que te afeta, né? E é diferente quando é algo que você ainda talvez seja terras mais novas pra você, ou você ainda se preocupe muito com tudo que tá acontecendo e você vai transparecer que você tá triste, que você talvez seja perfeccionista e queira estar sempre 100% em tudo e a vida não é assim, infelizmente. Tem uma coisa, assim, que eu acho que ajuda a gente construir confiança, né, a autoconfiança, que é começar a conseguir cumprir as metas, mesmo que pequenas, que a gente coloca para si. E uma dessas metas que eu percebo, né, clinicamente falando, assim, que afeta muito o processo do paciente, tem a ver com o corpo, com atividade física, com algum tipo de atividade ou porque a atividade física ela é um desafio que você tem ali desde o ato de ir lá fazer, né, que pra muita gente é muito desafiador, e depois, assim, putz, consegui, hoje eu pegava um peso assim, agora eu pego mais, agora eu consigo, eu tô evoluindo nisso, antes eu só ficava 13 minutos na esteira, agora eu faço 5 quilômetros rapidinho e tal, não sei o que, né? Então, e aí, sei lá, ou vai se sentindo mais forte fisicamente, não necessariamente mais magro, mas sabe, mais forte com o corpo. E às vezes isso, indiretamente, vai interferir na confiança que ele tem no trabalho dele, nos relacionamentos e tal. Então, muitas vezes, você fica, eu preciso ter mais confiança para falar em público, para chegar em um lugar que eu não conheço ninguém, né? Talvez essa confiança vai começar por um outro lugar, que é pelo seu corpo, sabe, por você ter uma rotina de se cuidar, de se priorizar e fazer essas escolhas. Eu tava pensando aqui sobre em que momento que eu aprendi a ser mais autoconfiante. A resposta é quando eu comecei a fazer terapia, porque eu comecei a aprender mais sobre mim de verdade, né? Não só sobre o que eu sabia de mim, porque eu já sabia de mim, mas comecei a aprender as minhas verdades que nem eu prestava atenção ou sabia que era verdade. Mas eu lembro também que era quando eu comecei a usar menos máscaras e quando eu comecei a usar mais a minha própria máscara. No sentido de quando a gente tem máscaras sociais, máscaras que a gente é de um jeito com um grupo de amigos, um jeito com outro grupo de pessoas. E quando você, na máscara que eu digo, você pretende ser alguém um pouco diferente do que você é. E eu tinha aprendido muito a ser assim em várias coisas. E eu acho que era tão bom que nem eu mesmo percebi que estava colocando essas pretensões ali. Mas era algo que sempre me dava muito trabalho. E
eu não me sentia confiante. Eu pretendia que eu era confiante, eu acho. E aí, quanto mais eu fui descobrindo de ser eu mesmo e vendo que, nossa, vou dizer aqui, eu sou um cara foda. Aí, mais eu fui sendo mais autoconfiante, porque eu fui simplesmente aceitando que esse sou quem eu sou. E não quer dizer que quando eu falo, não vou ser um babaca ou alguma coisa assim, mas no sentido de, eu não preciso pretender nada, eu não preciso fingir nada, eu posso simplesmente ser assim. E ser assim me fez ser assim, que sou eu mesmo, e isso me deu mais autoconfiança. E ver E que as aí pessoas... virou um Sim. círculo. É. Tanto a Brené Brown quanto a Amy Cuddy, né, que falam sobre isso, enfim, elas falam muito sobre essa coisa da vulnerabilidade, né, assim, de quanto mais a gente aceita, entende, reconhece os nossos processos de vulnerabilidade, com mais força a gente vai pra arena, né, a Brené Brown fala muito sobre vai pra arena e tal, enfim. Então, eu acho que a terapia, ela é muito importante, né? A psicoterapia é muito importante no processo, porque ela mapeia muito esses pontos de vulnerabilidade, também os pontos de força. Tipo, caralho, você sobe uma parede de 20 metros, né? Você encara uma corrida de não sei o quê, você pula de um avião em movimento. Tipo, você tem coragem, estrutura e tal pra fazer tudo isso, e uma apresentação pra você é um problema pra você, calma, né? Você tem escopo aí pra isso, você tem estrutura pra isso, enfim. Então eu acho que às vezes a gente esquece, né? O paciente esquece isso. O papel do terapeuta é também lembrá-lo, falar, olha, interessante, né? Você tá me falando desse super desafio, mas faz 3 meses você fez tal coisa, né? Há 1 ano você tava não sei o quê, você terminou aquele relacionamento bosta que você tinha e seguiu em frente, tá ótimo. Então a pessoa, ai, nossa, é verdade. Tipo, verdade. É só pra isso que você paga terapia, né? Pra ser bajulada. Não, na verdade, eu sou uma terapeuta que eu não tenho meias palavras. Eu falo exatamente assim mesmo. Aquele bosta daquele relacionamento que você tinha, você terminou, né? Tá aí plena. Falar do jeito que a pessoa não vai esquecer. Exatamente, né? Minha paciente mandou um áudio pra mim esses dias e falou: estou lembrando da sua risada maléfica quando eu falei que eu fiz a mesma coisa de novo e não sei o que e tal. Enfim, é isso. Sobre a confiança. De confiar nas pessoas, de ser alguém confiável. Não, calma. Tem mais, não estamos lá ainda? Calma. Oh, meu tem Deus. mais uma coisa aqui. Essa mulher é muito preparada. Então vamos. Abraçar a dúvida. Eu acho que isso é uma coisa que... eu acho isso muito foda, gente. Porque a gente cria níveis de ansiedade na nossa vida porque a gente tá o tempo inteiro tentando controlar, prever, antecipar, estar totalmente preparado, né? Que é o que você falou. Nossa, se eu tivesse preparado pra fazer o trabalho inteiro, né? Pra não sei o que e tal. Né? E esse processo todo faz com que a gente fique extremamente ansioso, porque é muito difícil mapear tudo que pode dar errado. E quando a gente abraça... Impossível. É impossível. Não é difícil, é impossível. É simples, seja honesto. Impossível. E quando a gente abraça essa coisa de que, sim, talvez dê errado e tipo, eu vou ter que confiar que na hora eu vou conseguir resolver. Ou alguém vai me ajudar, sei lá, assim. A gente precisa fazer as pazes com essa coisa de que, e se, não sei, não tenho um plano pra isso, assim. Não dá pra ter um plano pra tudo. Ficar bem com isso, assim, né? Tipo, e gente, no fundo, as coisas se resolvem. É muito louco, assim. Tudo que alguém podia ter passado em relação a falar em público, por exemplo, eu já passei. Eu já cheguei no lugar, microfone quebrou, o PowerPoint não funcionou. Sei lá, me preparei pra falar pra 200 pessoas, tinha 3. Tudo, assim, pergunta, tipo... Fulano tava de mau humor, resolveu fazer todas as perguntas, filha da puta do mundo. Tudo já aconteceu e assim, sobrevivi a tudo, estou aqui bem, plena e sigo em frente. Então, é isso que eu posso falar pra vocês, sobrevivi. E pra você que enche meu saco quando estou me apresentando, vou sobreviver. Vem, pode vir.
Uma outra coisa importante é realizar experiências comportamentais de várias maneiras, né? Assim, ó, que é o que eu tava falando da coisa da atividade física, mas quando a gente se abre um pouco para experimentar coisas, ambientes diferentes e tal, a gente vai ganhando esse repertório, né? Assim, se você nunca vai em festas que você não conhece ninguém, realmente é uma habilidade que você não vai ter, né? Agora, se você começar... vai ter um jantarzinho lá na casa de uma amiga com 2 casais que eu não conheço. Se você for, né, se colocando nessas situações, assim, enfim, um trabalho voluntário em algum lugar, ajudar na igreja que você frequenta com uma coisa fora do que você está habituado, criar essas experiências eu acho que é importante, né? E cuidar desses pensamentos negativos de autossabotagem que a gente tem. A gente já falou em vários episódios sobre crítico interno, sobre hipervigilância, né? Assim, sobre várias coisas em relação à autossabotagem nos episódios anteriores. A gente tem um fluxo em que os nossos pensamentos interferem nos nossos estados emocionais, que fazem com que a gente se comporte de determinada maneira, e quando a gente se comporta de determinada maneira, o mundo reage a esse comportamento e muitas vezes reage de um jeito que reforça ainda mais esse pensamento negativo que você tinha lá no começo. Então, cuidar um pouco disso, assim, né? Se você fica o tempo inteiro pensando, eu não consigo interagir legal no meio de um monte de gente, nossa, eu não consigo falar a coisa certa. Se você tá nesse fluxo de pensamento, você realmente não vai conseguir falar a coisa certa porque você não tá nem presente na situação, né? O pessoal tá falando, sei lá, você ainda tá no primeiro assunto, eles já estão no terceiro e você tá lá ainda, ai meu Deus, eu não sei o que falar, nananã. E aí sim, você não vai conseguir falar, vai ficar todo mundo achando você, sei lá, né? Nem sei se aquela pessoa tava lá no evento, e aí você fica com aquela coisa, não sai desse ciclo, né? Eu lembro de assistir vídeos e falar com pessoas que se apresentavam bem pra perguntar as coisas, e uma das coisas que mais era importante nisso era o de se preparar antes de se apresentar, sabe? Porque era muito legal e como é mais fácil quando você se prepara. E eu acho que no começo eu me preparava muito mais do que me preparo hoje. Hoje eu, tenho um slide, dou uma lida e sei o que tenho que falar. Mas antes eu decorava as palavras que eu ia dizer, não na ordem. Aí, se decorar a ordem, você vai se cagar, porque você não vai seguir a ordem, é impossível você seguir a ordem. E aí também é o de aceitar de que, a apresentação é uma bagunça, as coisas mudam no que você planejou e não só alguém faz apresentação, uma pergunta, né, que antecipa um tema, né, que tava lá na frente. Mas quando você fala de se preparar, eu entendo que você tá dizendo assim, domine aquele assunto, aquele tema, né? Então, assim, cara, domino muito cinema, entendo muito cinema. Não é meu tema de trabalho, Pronto, se eu for numa situação, sei lá, social, alguém começar a falar de filme, eu sei que sempre alguém, né? Que as pessoas hoje socialmente vão conversar. Vão falar sobre política, talvez sobre a economia, sobre cinema, a série do momento, ou as séries que estão acontecendo no momento. Pronto, você domina mais ou menos aí 3 assuntos, você se vira qualquer contexto social. Isso, vai lá. Vai lá se arriscar, vai lá tentar. Vamos falar da confiança nos outros, então? Vamos. Já estamos nessa parte? Vamos embora. E aí, Demauro, você é uma pessoa confiável? Claro que eu sou uma pessoa confiável, né, Cintia? Pode me dar o número da conta, a senha de não sei o quê, me ligar quando tá precisando contar um segredo. Estou sempre aí pronto pra ouvir um segredo. Psicólogo é a profissão que ouve todos os segredos e pode compartilhar, né? Porque compartilha com outro nome. Troca a cor e troca o nome e compartilha. Não é um segredo guardado, é um segredo pra compartilhar, pra contar até no podcast. Mas sou sim, Cintia. Sou uma pessoa confiável. E você? Você é uma pessoa confiável? Depende. Eu não sou uma pessoa... Depende, gente. Depende. Assim, eu sou uma pessoa confiável pra ouvir as pessoas, pra dar conselho e tal. Mas, por exemplo, eu não sou uma pessoa confiável pra ficar cuidando de gente bêbada. Eu fico sem paciência, eu já quero largar a pessoa lá. Tem coisas que eu não sou confiável. Mas isso não é de ser confiável. Não confia em mim pra... Ai, amiga, você ficar muito louca, você cuida de mim? Não confia. Não confia que... Não, mas isso... Não, tô brincando, mentira. Não, jamais deixaria não cuida assim, não. Não, mas...
Se a pessoa vai sair comigo pra me usar pra cuidar dela porque ela tá muito bêbada, eu já vou falar, você não vai ficar muito bêbado porque eu não vou cuidar de você. É isso. Não, Isso não vai gente, acontecer. mentira. Mas claro, se a pessoa passou mal porque aconteceu, a gente vai cuidar da pessoa, é confiável. Eu sei que você também faria. Eu sei que você faria isso por mim, sim. Eu Tipo, faria. você sabe que eu não faria isso. Eu faria. Se eu fizesse, foi uma cagada minha. Eu faria por isso, porque eu sei que se você ficasse bêbado causando, tipo, sei lá, né, aconteceu e tal. Mas eu não sei, eu acho que eu não sou confiável em tudo, assim. Eu acho que, tipo, sei lá, quem é meu amigo próximo e tal, me confia coisas super importantes, assim, de contar coisas e de confiar mesmo, número de senha de coisas e tal. Mas porque a gente construiu isso, né? Eu acho que quando a gente pensa na confiança nos outros, assim, a confiança, ela é construída. E aí, também, não sei, tem gente que força também uma confiança, né? Sabe? Força uma intimidade, assim, que não tem, sei lá. Quem força confiança, eu não confio, não. Não gosto. Não gosto quando força confiança. Mas você falando me fez lembrar de que quando eu era mais novo, minha filosofia de vida era: eu não confiava em ninguém e você tinha que conquistar minha confiança. Era uma bosta. Mas essa era a minha filosofia de vida. Algo aconteceu que eu criei essa filosofia de vida. Em algum momento mudou de que é o ponto de tipo, eu confio em todo mundo. Claro, com limites, né? Não vou não é senha de banco, coisa assim, e não vai falar tudo pra todo mundo. Mas é tipo, eu venho pelo lado de que todo mundo é confiável e é isso. E isso me faz ser uma pessoa muito mais feliz e tranquila, sabe? Por exemplo, se alguém quer me vender um computador que vale muito e tá me vendendo por pouco, eu sei que aquilo é um golpe, eu não confio naquela pessoa nem um pouco. Então não quer dizer que eu sou lerdo, porque eu confio nas pessoas. Eu continuo tendo esse filtro de golpe. Mas você tá querendo chegar numa outra coisa, que eu acho que eu acho que você tá falando muito mais de uma questão emocional, assim, né? De confiar que essa pessoa vai ser legal, que ela tá sendo sincera, que ela tá falando a verdade e tal, do que ser aquela pessoa que vai sempre desconfiando de cara, e, tipo, me prove o contrário, né? Me prove que você é confiável, porque eu já vou inicialmente já achando que não dá pra confiar em você. E eu entendo, assim, a pessoa que vai desconfiando do outro, o tempo que desconfia de todo mundo e tal, é uma pessoa muito mais infeliz, muito mais insegura, muito mais tensa, muito mais ansiosa. A quantidade de pessoas na minha história de vida que me sacanearam é muito pequena. É muito pequena. Sabe? Comparada à quantidade de pessoas que me fizeram bem, que foram legais comigo e tal. Se eu tivesse passado minha vida desconfiando das pessoas, eu teria gasto uma energia. Nossa, pra quê, né? Porque 3 pessoas foram filha da puta. Acho que não vale a pena ficar gastando energia, assim, desconfiando de todo mundo. E acho que também o nosso filtro de saber quem são pessoas que vão fuder a gente é muito elevado também, né? Se a gente tem que colocar aqui. Só 3 pessoas te enganou é, tipo, praticamente nada. Sei lá, 200, 500 pessoas que passaram na sua vida. Não, você é uma pessoa popular, né? Muito mais do que 500 pessoas, 1.000, 2.000 pessoas. Não, e assim, Bruno, eu parto também de um pressuposto que se a pessoa realmente quiser te enganar, ela vai te enganar, né? Assim, tipo, ela vai te enganar, gente. Não adianta você falar... E assim, tô falando também de golpe, de coisas e tal. A gente tenta ficar esperto com algumas coisas, é isso, né? Não ser ingênuo e tal, não sei o quê. Mas não dá pra ficar com esse alerta o tempo inteiro, né? Eu acho que eu faço amizade muito fácil com as pessoas. Eu gosto com muita facilidade, assim, sabe? E não sei, pra mim sempre foi, sei lá, foi ok, assim. Eu lembro quando eu mudei pra Irlanda, eu tava fazendo um voluntário numa empresa. Era uma escola e era uma escola de música e artes. E aí eu lembro quando eu entrei lá na primeira semana, eu era um cara que não morava na Irlanda, tinha mudado há poucos meses pra lá. Eles me deram acesso, eles me deram o cartão de crédito deles, eles me deram a senha do cartão de crédito, eles me deram acesso aos servidores lá, que era o que eu ia fazer, tipo, toma aqui tudo
Eles não tinham meu RG, eles não sabiam nem meu sobrenome, só sabiam meu primeiro nome e meu e-mail, que foi assim que eu contactei eles. Não, e aí eu não lembro te de chamavam nem de Demauro, né? Não me era chamavam nem de assim. Demauro, nem sabia que Demauro existia, era só Bruno. E aí eu lembro dessa sensação inacreditável de tipo, eu vivi a minha vida inteira em uma coisa tipo, acabei de chegar aqui, a pessoa me deu cartão de crédito, tudo e compra o que. Tipo, a confiança completamente naquilo, sabe? E aí eu fui aprender que a Irlanda é um país que confia nas pessoas. Você confia nas pessoas, você deixa, não tranca a porta, você isso e aquilo e o Brasil já foi assim no de não trancar a porta, na questão de segurança. São N motivos de por que a Irlanda é tão confiável assim, igualdade social, segurança e etc. Mas de como aquilo foi tão único pra mim e é um jeito que eu descrevo como é a Irlanda, assim, sabe? De como é o nível que as pessoas têm de confiança umas nas outras. Eu tenho uma pergunta aqui que faz parte dessa parte que eu estou dizendo, então eu vou jogar ela. Talvez não fosse agora a hora, mas como seria o mundo se todas as pessoas fossem confiáveis? Uau! Imagina se, tipo, você pudesse confiar em todo mundo e todo mundo pudesse confiar em todo mundo, que, tipo, as pessoas são honestas e não tem essa preocupação. Como a gente conseguiria ser bem maior do que a gente já é hoje, sabe? Sem ter precisar de ter medo de será que essa pessoa tá mentindo? Será que isso não vai acontecer? E fazendo essa pergunta, eu comecei a refletir mais sobre essa pergunta, porque nunca tinha pensado numa coisa assim, de tipo, imagina se todo mundo fosse confiável, todo mundo fosse honesto. E não quer dizer aquele do sincerão que não fala mentira, sabe? Eu ia falar que tem aquele filme, né? Não, que as mas pessoas não mentem lá, que é, com o Rick Gervais. que é muito bom também, né? Assim. Eu sabia que você ia mencionar esse filme porque foi uma dica de filme sua no episódio sobre mentiras. Sim, é verdade. E não era naquele sentido, que naquele sentido as pessoas são honestas, brutalmente honestas. Então elas ofendem as pessoas. Tipo, não vou sair com você porque você é feio. Tipo, não é nesse sentido. No sentido de saber que as pessoas são confiáveis. Todo mundo é confiável. E de como seria até mais simples muita coisa. Não sei, não pensei sobre o lado se seria um problema. Onde estaria o problema? Mas definitivamente seria muita coisa mais simples. Eu lembro que quando eu era pequena, a gente morou uma época na praia, né? Meu pai gosta muito de praia, assim. E, assim, uma coisa que eu não me esqueço é da gente estar com ele na praia, ou com, sei lá, algum amigo dele, o padrinho do meu irmão e tal, que morava lá também. E aí, nós éramos todos crianças, assim, acho que eu tinha uns 5 anos, né? A Ju tinha uns 4 e tal. Meu irmão era bem pequeno. E, sei lá, ele pegava no colo, vou jogar você, né, pro seu tio, ou vamos mergulhar e tal. Eu, não, tenho medo, não sei o quê. E ele sempre falava assim, tipo, confia no papai, sabe? Se eu tô falando que não é perigoso, que tá tudo bem e tal, é porque tá. Tipo, não vou falar pra você fazer uma coisa que, né... E essa coisa, assim, né, da confiança que a gente constrói nos adultos quando a gente é pequeno, eu acho que como isso também é importante, né? Depois quando a gente cresce enfim, como a gente olha pro mundo também, né? Se você confiou num adulto e ele te sacaneou quando você era pequeno, tipo, não tem perigo, eu vou lá engulo água, sei lá, e tal, né? Com certeza eu cresço com isso distorcido, assim, né? Eu sempre, não sei, assim, eu sempre confiei muito na minha mãe, no meu pai e tal, na minha avó, sabe? Nos adultos que estavam ali quando eu era criança. E eu acho que isso foi muito importante, assim. Então, por outro lado, eu também falo de um lugar de privilégio em que eu cresci com adultos confiáveis por perto, né? Nem todo mundo cresce nesse contexto. Me dá sempre uma agonia quando eu vejo aqueles vídeos que a pessoa, sei lá, comprou um PlayStation pro filho, aí o filho abre a caixa e não tem nada dentro da caixa, sabe? Nossa, Aquilo gente, que me isso? dá uma... naquele momento, destruiu a vida daquela criança pra sempre. Em um monte de coisas. De, tipo, aí todo mundo dá risada que aquilo aconteceu. Tipo, tenho tanto ódio de vídeo assim. E não é nem aquele vídeo de brincadeira, sabe? De tipo, tá aqui já e dá imediatamente. Não, é tipo, não tem PlayStation nenhum. Ou algo que você talvez... Nem como adulto você não faria. Talvez enganasse, desse... Como a gente faz? Dar um presente falso e depois você dá o presente de verdade, sabe? Mas, tipo...
começando a ficar com raiva. Que Não cruel. quero falar sobre esse vídeo. Quão cruel isso é, assim, né? E é o mesmo do... Ah, não, pode pular que eu seguro. Ou não vou te jogar na água e joga. Mas meu pai sabe? nunca, tipo, nunca nesse sentido, não, assim, tipo, pode pular que o seguro segurava mesmo e tal. Até pra O que eu tô gente... dizendo no outro, no de mentir, no de não fazer. Tem uma coisa na confiança que tem a ver com reciprocidade, e tem gente até que, se você, sei lá, googar aí, confiança, não sei o que, você vai aparecer um monte de vídeo assim, como criar confiança nos outros, né? A gente trabalha todas as técnicas de linguagem não verbal e tudo isso é para criar confiança, uma confiança, né? As técnicas de rapport, é tudo para criar uma confiança ali imediata, que talvez demoraria mais para acontecer, né? Então, na psicologia a gente aprende muito sobre essas técnicas de conexão e tal, porque você conhece alguém de cara, a pessoa vai falar coisas e tal, então tem algumas técnicas que você usa em relação à comunicação não verbal e tal, mas uma das coisas é esse lance da reciprocidade, né? Então, quando alguém vira pra você e fala assim, nossa, Bruno, você falou isso, e cara, eu acho que eu nunca contei isso, lembrei de uma coisa agora da minha infância, mas eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém, assim. E aí conta, né? Não te dá uma sensação de tipo, meu Deus, a pessoa confiou um segredo, uma coisa que ela não confia, né, em ninguém e tal, e confiou isso a mim, enfim. Isso gera na gente, não necessariamente uma vontade de contar um segredo de volta, mas algo muda nessa relação, né, assim, e tem gente que faz isso de propósito, de caso pensado e tal, né, pra forçar o negócio, mas tem uma coisa, né, da reciprocidade, acho que é isso que eu quero dizer, assim. Nossa, acabou de fazer minha cabeça explodir agora, de pensar que sim, tem pessoas que fazem isso de propósito. E eu já ouvi isso quando a pessoa falando de propósito. Eu sabia que era de propósito. Porque quando você falou dessa expressão, nossa, nunca contei isso pra ninguém, me veio na cabeça algumas pessoas que compartilharam coisas assim. E, tipo, me marcaram até hoje, porque algumas coisas foram muito pesadas que a pessoa compartilhou, sabe? Difíceis. E aí eu lembro também de pessoas compartilhando, que eu nem lembro o que a pessoa compartilhou, mas lembro da pessoa falando, nossa, nunca contei pra ninguém. E eu percebi que, tipo, não era verdade. Só que eu nunca tinha olhado desse jeito. A pessoa tem o hábito de fazer isso também, né? Não quero entrar nos detalhes, isso só explodiu minha cabeça aqui, né? Assim. Mas assim, ó, por que alguém vai querer conquistar a sua confiança de propósito, né? Assim, tem algum mal nisso? Eu não sei, depende. Ela quer te vender alguma coisa, ela quer estreitar a relação com você e ela tá se esforçando para isso. Normalmente, assim, quando as pessoas aprendem essas técnicas para criar rapport imediatamente ou coisas do tipo, elas estão bem intencionadas, né? Elas querem, sei lá, é um terapeuta, ou elas querem vender algo que elas acreditam que é bom, que é importante. Ou não, ou às vezes elas estão Presas numa pirâmide. vendendo alguma coisa que não é tão legal, enfim, né? Mas eu acho que a gente sente, quando a conexão ela é autêntica, né? Ela é real, eu não sei, a gente fica mais à vontade, a gente... eu não sei, acho que é diferente, assim. Você sente quando alguém fala, nossa, que louco, eu nunca contei isso pra ninguém, saiu aqui na conversa e tal, né? Você vai contar algum segredo aqui que você nunca contou pra ninguém, Cíntia? Não, mas eu acho que tem uma coisa, assim, eu converso muito sobre isso com o Caio, assim, a gente já conversou muito sobre isso. Eu tenho muitos segredos, assim, muitas coisas que eu nunca contei pra ninguém e que eu não tenho vontade de contar, assim, que não é por não confiar nas pessoas, é que eu acho que tem coisas que eu quero ter só pra mim, assim, e já tem coisas que eu tenho mais vontade de compartilhar, de ouvir esse outro olhar dos amigos, ou só ser acolhida numa coisa, que sei lá, que tá me incomodando e tal, assim. Mas muitas coisas eu não conto, não porque eu não confio, mas porque sei lá, eu quero isso só pra mim, assim, uma coisa que eu quero só pra mim, não quero sair por aí falando. E não tem a ver com não confiar, assim, né? E porque o Caio, ele brinca, né? Ele fala, a Cíntia foi a primeira pessoa na minha vida que falou que eu não tinha que contar tudo pros meus parceiros, pros meus namorados e tal, né? Eu acho que a gente não tem que contar tudo
Eu acho que a gente tem que contar o que é importante, o que é relevante para aquela relação. Não sei, eu acho que tem coisas que são só suas e tem que ser só suas. Por que tem que ser do outro também, né? Eu não sinto quando eu conto as coisas pras pessoas, ainda mais nessa parte do parceiro, que é como obrigação. Eu acho que do parceiro meio que cria uma lista de coisas que você tem que contar, que são importantes pra relações, mas coisas básicas, e que as pessoas fazem perguntas disso também. Não sei se é um hábito, igual quando você vai num date, tem as mesmas perguntas, sabe? Não sei se começo de relações também acabam nesse mesmo lado. Mas eu não sinto que eu tenho que contar coisas pras pessoas. Na maioria das vezes eu sinto só que as coisas eu conto pras pessoas, sabe? A gente tá falando de algum assunto e aí aquele assunto é relacionado e eu tenho uma experiência sobre aquilo e eu conto. Mas eu tenho coisas que eu não conto por medo de contar pra outra pessoa também, que é, tipo, eu não sei se essa pessoa vai entender o que eu tenho pra dizer sobre o que aconteceu aqui também. Não é só sobre, vai me julgar, pensar que eu sou um monstro. Não, tipo, você não tem um contexto, você não tem a minha idade ou nada assim, sabe? E também não tenho segredos tão cabulosos assim, mas eu estou generalizando nessa parte, tipo, tem muita coisa também anexada quando você conta algo pra alguém. Não sei, assim, no meu caso não é por medo, é por, não sei, sei lá, tem coisas que são só minhas e pronto. Uhum. Você gosta de ter Eu segredos. gosto de ter os meus segredos. E assim, de novo, não é nada, nossa, meu Deus, esconder um corpo, não é nada disso, assim, é coisas minhas, assim, que sei lá. E você acha que você gosta de ter esse papel de pessoas que têm segredos? Porque tem pessoas em relacionamento que são meio assim, né? Tipo, eu tenho segredos, tem que me desvendar. Blá, blá, Não, blá. não é por isso. Assim, eu sou aberta com muitas coisas, né? Conto um monte de coisa e tal, assim, se perguntar eu vou falar e tal. Mas não sei, tem algumas coisas que são só minhas. E não é por medo, não é por, assim, não tem uma, ai, não vou contar. Não, é porque eu acho que é um processo ali que foi meu só e pronto, sabe? Me fez lembrar um filme uma vez que eu assisti e a pessoa tava falando de... Ela usou o exemplo de filhos, assim, tipo, imagina, você tem um filho, até X anos você sabe praticamente tudo da vida dessa criança. E aí, se você imaginar essa criança, sei lá, com 30 anos, você deve saber o quê? 2% agora da vida do seu filho, sabe? Nada. Praticamente nada. Você Eu sabe te um monte. conheço, você saiu da minha barriga, querida, você conheceu ali ele por um contexto. A partir dos 6 anos, talvez você não sabia mais nada. A partir do momento que ele entrou na escola, acabou o que você sabia de tudo, né? E saiu de casa então, aí você sabe 0 ponto alguma coisa da vida da Imagina, pessoa. exatamente. Que também é uma coisa legal, assim. Eu sei que às vezes os pais ficam, ai, nossa, né? Eu não sei mais quem é meu filho. Eu não... Gente, mas tipo, que bom, né? Que ele se desconectou de você, que ele é uma pessoa diferente, da personalidade dele, tem o contexto dele, enfim. Vamos falar das dicas já? Você falou de filme aí, eu tenho minhas dicas. Tem suas dicas? Tenho dicas. Vamos embora. Eu, sem querer, achei aqui na dica de livro, porque eu escolhi 2 livros pra indicar, pra falar, né? Quem quiser, enfim, pensar um pouquinho sobre isso. Eu pensei na Autocompaixão, da Christian Neff, que é aquele livro que tem vários exercícios e tal, que, enfim, é bem legal. E pensei na Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Só que ontem eu tava aqui, cá estava eu fuçando nos meus livros e eu achei esse livro aqui, ó, que chama Confiança, do Osho. Confiança, a arte de se entregar à vida e confiar em si mesmo. Eu acho que foi até o Caio que me indicou esse livro. Vocês sabem, né, o Osho nunca escreveu nenhum livro, os livros do Osho são, como fala? Não é prescrições, é... Não é aquele quando a pessoa morre, alguém escreve, Não. né? Na verdade, as pessoas escreviam as palestras dele, né? Ele falava, ele nunca escreveu nada. Transcrições, isso. Transcreviam as palestras dele e tal, tanto que não tem nenhum... Ele não deu esse nome, Confiança, alguém deu pra essa palestra, essa conversa que ele teve e tal, enfim. E aí eu tava dando uma olhada e eu achei bem legal, assim. O Osho, as pessoas que sabem pouco dele acham ele muito controverso, mas é porque conhecem pouco, né? O Osho, na verdade, era muito... dentro do que ele entendia de mundo e tal, ele seguiu direitinho ali o que ele desenhou, né? Mas, não sei, acho que vale dar uma olhadinha aí. Então, Autocompaixão, da Christian Neff, Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown e Confiança, do Osho. São os meus 3 livros. Você tem algum livro pra indicar? Livro não. Eu acho que a Brené Brown...
Você digitar o nome dela no YouTube, Netflix e todo lugar, tem um monte de conteúdo muito legal dela também. Dicas de filme. Pensando nesse lance de autoconfiança, de construir de novo sua autoconfiança e tal, eu pensei no Comer, Amar e Rezar, porque eu acho que ela passa, né, ela tá num processo assim pra voltar a confiar em quem ela é, entender quem ela é e tal, e é um filme delícia, né, a Julia Roberts, maravilhosa. É a Julia Roberts? É. E aí eu lembro de uma cena que eu adoro desse filme, que elas estão na Itália, na parte do comer, né? E aí a amiga dela tá meio chateada, assim. O que foi? É porque eu engordei. Tipo, né? Fica comendo lá loucamente, bebendo e tal. Não entra nenhuma calça. Tipo, meu Deus, tal. Ué, vamos comprar calça nova. Uma calça maior. Aí vamos pra, tipo, comprar coisa e tal, enfim. É bem bom, assim, gosto. E eu lembrei de um outro filme, que é bem antigo, chama Histórias Cruzadas. Que é da menina que escreve, né, que usa um nome masculino para escrever histórias das empregadas domésticas que na verdade eram escravas, né, libertas lá dos Estados Unidos e tal. E é muito bom esse filme, assim, o processo, você vê o processo de autoconfiança delas sendo construído a partir do momento que a menina resolve ouvir as histórias que elas têm pra contar e escrever e tal, né? Então, eu acho lindo, acho sutil e tal, mas tá falando de autoconfiança, de confiança também, né? Eu tenho uma dica de filme que é sobre autoconfiança de uma pessoa que não é confiável, que é aquele Prenda-me se for capaz, com Leonardo DiCaprio. Porque a autoconfiança dele é um nível doentio completamente, mas ele também não era confiável em nada. Tem outro nome, né? É uma patologia aquilo que chama. Isso, exato. E aí tem um outro filme que é meio que uma versão brasileira disso. Primeiro, o primeiro filme é verdadeiro, é baseado em fatos reais, o Prenda-me se for capaz. E o segundo também é baseado em fatos reais, que é o Vips, com o Wagner Moura, um filme maravilhoso, comédia também ali, um pouco mais engraçado, não é comédia, né, mas é mais engraçado do que o outro. E conta a história do, entre muitas aspas, o cara do filho da Gol. Filho da Gol. A gente falou desse como ele filme ficou também, famoso. Eu acho que no de Mentira, não foi no episódio da Mentira que a gente falou dele? Será que foi no do Mentira? Putz, não sei. Porque tem uma história legal sobre ele em algum episódio a gente falou, com certeza. Eu acho que foi no de Mentira. Que o de Mentira também é muito recomendado para complemento desse episódio, sobre o que acontece no nosso cérebro quando as pessoas mentem e quebram confiança. E são esses dois filmes aí. Que delícia. Show, hein, gente? Boas dicas de filmes, livros e acho que é isso. Gostaria de terminar falando que eu sou confiável. Às vezes não. Você precisa dizer que você é confiável, eu acho que você não é confiável. Meu trabalho tem a ver com confiança, né? Assim, então, não sei, eu acho que eu sou uma pessoa perigosa em relação à confiança. Quando a pessoa fala, eu trabalho com confiança, já acho perigoso, já não acho confiável. Meu codinome é confiança no trabalho. Cíntia, vírgula, confiante, né? Que confia, que pode ser confiável. Enfim. É isso, gente. Adorei nosso papo sobre confiança. Mandem comentários, mandem mensagem, mandem oi, mandem nudes. Não, pra mim não, manda pro Bruno, se vocês quiserem, que ele curte. Se alguém me mandar nude, eu vou encaminhar pra você, Cíntia. Não vou falar, não aceito, não vou falar isso, né? Enfim. Um beijo e tchau, tchau.